Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou nutricionista Gabriele Barreto, focada em saúde da mulher. Sou uma mulher que tem endometriose e eu tô contando aqui passo a passo de como eu descobri, como tem sido, como foi. Então, fica aqui comigo, já curte aqui, já começa a me seguir para você ficar por dentro de tudo. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os sinais que o meu corpo me dava antes de eu ter o diagnóstico da endometriose. Mas eu já sofria, lembra que eu falei no vídeo anterior? Quais eram esses sinais? Um dos sinais clássicos aí que eu sentia e muita mulher também sente eram as cólicas incapacitantes todos os meses, principalmente no período menstrual. Intestino que não funcionava bem, muita dor ao evacuar, um cansaço extremamente grande, que parecia que eu vivia entornada pelos cantos e parecia aquelas pessoas. Parecia preguiça, mas não era. Quem olha de fora, que não entende o que acontece dentro do nosso corpo, parece que você não tem força para viver. Esse era um dos sinais clássicos. O mais clássico de todos, a cólica. Né? Toda mulher já ouviu falar que cólica é normal. Só que depende do estágio da cólica, né? Você ter uma cólica que não te permite levantar da cama, eu não acho que isso seja normal. Vamos ser sinceros, você também acha que isso é normal? E a gente ouve todos os meses que não é normal, você tem que aguentar, mulher é assim mesmo, e por aí vai. E aí eu precisava me entupir de remédio para poder conseguir levantar e fazer alguma coisa. E aquela coisa de que hoje eu entendo que a gente não deve normalizar uma mulher todos os meses viver esse processo de dor infinita, intensa e achar que isso é normal. Muitas vezes eu precisei faltar aula porque eu não tinha condições de ir para a escola sentindo tanta dor. Minha mãe pode comentar aí no vídeo para falar que eu não tô mentindo. Meu marido, isso me acompanhou ao longo da vida inteira. Mas lembra que eu falei no outro vídeo que piorou depois que eu tive os meus dois filhos, né? Eu sou uma mulher com endometriose, mas não tive problema na parte de conseguir engravidar. Muitas mulheres têm esse problema, mas no meu caso não foi esse. Engraçado que, curioso que aflorou, assim, piorou num grau muito grande depois que eu tive o meu segundo filho. E mas antes eu já tinha também esses sintomas que eu relatei para vocês, né? O meu intestino, compensação, quando eu era nova, solteira, sempre funcionou muito bem. Mas depois dessa piora expressiva, né, dos bebês, das gravidezes, o meu intestino ele mudou completamente. Vivia constipada, vivia dolorido, barriga estufada. Com o aumento da inflamação, provavelmente não, com o aumento da inflamação ali na região abdominal, por conta da endometriose, afetou diretamente o meu intestino e sempre tive, depois, né, dessa piora, meu intestino, ele até hoje, se eu der mole com ele, ele funciona muito mal. Por isso que é importante a gente manter uma alimentação equilibrada. E é o que eu sempre falo, não é sobre a gente excluir glúten, lactose, carne vermelha, não é isso, gente, não é isso. É sobre a gente incluir nutrientes, incluir fibras, beber bastante água, às vezes precisa de suplementação, para que dê um suporte aí maior para o seu organismo melhorar essa inflamação e funcionar de forma melhor, né? Outro sintoma clássico que eu sempre tive foi o emocional e o cansaço físico e o emocional. Esse, pra mim, é um dos fatores que eu mais, assim, tenho dificuldade de manter, assim, na linha reta, né? Claro que a gente não consegue, mas é um dos fatores que eu mais tenho dificuldade, sempre tive. O cansaço me acompanha desde que eu era criança, eu acho. A minha avó sempre falava que eu era uma pessoa muito cansada. Até hoje eu sou, mas, assim, melhorou pra caramba, mas é uma coisa assim sem explicação. E o emocional, nossa, o meu emocional sempre foi meio abalado. Mas ao longo da vida eu tive assim, uma piora expressiva. E a endometriose influencia nisso também, né? Depois de muito tempo eu fui descobrir. Eu tenho depressão, trato, né, hoje, ansiedade generalizada. Mas assim,
Pô, fiquei depois da pandemia ali, foi quando eu tava na minha pior fase de tudo, tanto emocional quanto física, eu tive uma baixa assim que ninguém sabe, ninguém viu, só os mais próximos, mas assim, foi bem difícil. E é uma das principais assim partes da vida dessa mulher com endometriose que precisa ser tratada, que precisa ser cuidado com muito carinho. E o que mudou, né, na minha vida depois que eu descobri, depois que eu comecei tratamento? O que mudou foi que não foi assim milagre. Não foi uma receita mágica, não foi algo mirabolante. Eu achava que tinha uma receita, porque a gente ouve muita coisa na internet, né? Ah, protocolo tal para a cura da endometriose, protocolo tal para. E não é assim que funciona. Cada mulher com endometriose é única, cada uma tem a sua própria experiência. E no meu caso, eu precisei olhar para dentro de mim, além, né, claro, de exercício físico, terapia, tratamento com psiquiatra. A alimentação, para mim, foi algo extremamente importante, assim, na questão de incluir coisas que eu não comia diariamente na minha alimentação. Frutas, legumes, fibras, vegetais, proteína. Suplementação foi de extrema importância para a questão, para questão anti-inflamatória. E cuidar do meu emocional. Tudo isso foi um combo, é um combo que eu busco dia a dia, né, seguir, assim, não com perfeição, porque confesso que eu sou uma pessoa muito, assim, eu tenho TDAH, então eu tenho dificuldade de seguir como eu posso dizer, eu tenho dificuldade de seguir uma coisinha certinha, assim, todos os dias, oscila muito, mas mesmo oscilando muito, gente, a minha vida foi transformada através da nutrição, principalmente. Que eu comecei a olhar para o meu corpo com mais carinho, com mais atenção, a respeitar mais os meus limites, as minhas vontades, né, a minha mente. A gente aprende que a gente não precisa ser uma mulher maravilha. Eu sempre fui assim, né? Ajudava todo mundo, fazia tudo, eu queria dar conta de tudo, carregar o mundo nas costas. Isso é meu, tá dentro de mim ainda, mas eu luto contra isso, porque eu descobri que a vida não pode ser assim, principalmente uma mulher com endometriose. Então eu precisei, até anotei aqui, ó, precisei melhorar minha alimentação, diminuir a inflamação, regular minha rotina, dormir, sono é uma coisa extremamente importante, olhar para minha saúde de forma mais completa. E aí foi só depois que eu comecei a olhar para tudo isso que eu comecei a perceber diferença, né, na minha qualidade de vida. E hoje, como nutricionista, que eu posso falar? Talvez por ter vivido tudo isso e viver tudo isso, eu consigo olhar para a nutrição de uma forma mais humana. E é engraçado que a gente se conecta, né, com pessoas, com experiências. Por exemplo, as pacientes que chegam para mim, a maioria são mulheres com endometriose. E assim, eu consigo eu consigo tratar dessa mulher de forma mais humana, de forma mais profunda, porque eu entendo o que ela passa, mesmo a gente não tendo a mesma experiência, eu sei exatamente o, a forma com que ela começa a lidar com essa doença, né? No início a gente fica perdida, a gente se sente sozinha, a gente... É uma mistura, assim, de gente, de coisas na nossa cabeça que vocês não têm ideia. E hoje, como nutricionista, a minha missão é ajudar essas mulheres também. Não acredito em terrorismo alimentar, em precisar cortar tudo para você ter uma vida saudável. Não é assim que funciona. Eu não acredito em. Eu não acredito que a saúde, para a gente ter saúde, a gente precisa viver uma vida de sofrimento, de não poder sair com os amigos, de ir numa pizzaria, de... Ontem mesmo uma paciente me perguntou, ela começou o tratamento comigo ontem, ela me perguntou, Gabi, amanhã eu tenho o casamento do meu irmão e a gente vai sair para uma pizzaria para comemorar. O que que eu vou fazer? Olha isso, gente. Eu falei, você vai na pizzaria, você vai comer pizza. Com seu irmão você vai comemorar. Porque a vida é assim. A gente não vai se enfiar dentro de uma redoma e viver num mundo paralelo. Não é isso
que é... Não é isso que vai curar... Não tem cura, né? Não é isso que vai te livrar dos sintomas de endometriose. Isso vai te gerar mais estresse, mais frustração e vai ser até pior. E eu acredito que... até escrevi aqui de novo, eu vou ler para vocês. Construir hábitos possíveis, eu acredito em acolher mulheres e entender que cada corpo tem uma história. É nisso que eu acredito, essa é a minha missão. Cada mulher é única, cada mulher precisa ser ouvida de forma única, e ser tratada de forma individualizada. E é isso que eu quero trazer aqui para esse canal, esse esclarecimento, essa visão, para que as pessoas comecem a entender isso e parar de cair nessas ciladas da internet, né? Que a gente vê muito por aí. Protocolos, vendas de cura, vendas de suplementação. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. E se você se identificou com alguma coisa aqui nesse vídeo... Ai, gente, meus primeiros vídeos, então eu tô começando a me acostumar com essa coisa. Vai dar tudo certo. Eu quero que você, se você puder, curtir aqui pra mim, pra poder a gente começar a entregar melhor esses vídeos, compartilhar, deixar um comentário aqui, qualquer coisa que você queira, um coração, uma palavra, já vai estar ajudando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se não, tenham paciência comigo. Até o próximo vídeo, gente.